Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Olha aí que agora nós abrimos o seu microfone aqui, então bom Ah, dia. bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Doutor Luiz Fernando, ontem nós trouxemos informação aqui no Jornal da CBN de um caso que aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Dracena, uma tragédia familiar. Duas crianças, infelizmente, morreram, crianças de 4 anos, morreram afogadas, num episódio que evidentemente mexeu aí com toda a cidade e toca a todos nós. Morreram dentro de uma piscina, numa área que tinha sido alugada. E essa notícia, infelizmente, não é exceção, né? Não, não é exceção, Milton. Só para a gente entender o contexto, segundo as informações consolidadas do Ministério da Saúde, se a gente olhar de 2010 até 2023, o Brasil registrou mais de 71 mil mortes por afogamento. Desse total, 13.500 vítimas eram crianças até 14 anos, ou seja, quase 20% dessas mortes. Ou seja, uma em cada 5 mortes por afogamento envolve uma criança. E o grupo mais vulnerável justamente é esse, de 1 a 4 anos de idade, foram 5.900 mortes nesse afogamento. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, que é uma entidade reconhecida no mundo inteiro, reforça que o afogamento é um problema de saúde pública. São mais de 5.500 mortes por ano, Milton. Ou seja, 15 mortes por dia aproximadamente, ou uma pessoa morre afogada a cada 90 minutos. Então, além disso, a gente tem que lembrar que quando a pessoa o afogamento não é fatal, muitas vítimas ficam com sequelas permanentes pela falta de oxigênio, por exemplo, danos neurológicos, danos respiratórios por lesão pulmonar. Então, a gente tem que entender isso, tem que prestar atenção. O afogamento está estatisticamente entre as principais causas de morte na infância. Agora, sabe o que é pior? Para quebrar um mito, a maioria deles não acontece na praia. A gente pensa em afogamento, você lembra logo do mar, ondas. Só que a maioria dos afogamentos infantis não acontece na praia. Em crianças pequenas, é a própria casa, em volta da casa, piscina sem cerca, banheira, baldes, por incrível que pareça, bacia, tanque e caixa d'água estampados e desprotegidos que uma criança pode usar, entre aspas, para brincar. E quando as crianças vão crescendo, viram adolescentes, são rios, represas, lagoas, geralmente locais sem guarda-vida, sem que a criança conheça a profundidade e também com correnteza. O problema é o seguinte, afogamento de criança, ele é silencioso. É diferente daquilo que a gente vê no filme, que muitas vezes a gente assistiu no mar e que a pessoa se agita, pede socorro. Não, a criança afunda e infelizmente se afoga. E a única coisa que há em comum nisso, Milton, dá para entender, falta de supervisão direta, ambiente sem proteção, sem barreiras, e uma ideia que alguém está olhando. Isso é muito comum quando tem muita gente. Muita gente na piscina, muitos adultos, muitas crianças, todo mundo achando que está todo mundo olhando. Não, não está olhando. Cada um está cuidando da sua vida, a verdade é essa. Então você tem muitas vezes um adulto que não está olhando, está ali perto, ele está muito próximo da criança, mas ele está distraído. Então é o seguinte, gente, se tiver um monte de gente na piscina, com crianças pequenas, alguém vai ter que ser determinado para cuidar das crianças. Cuidar no sentido de estar olhando as crianças, porque você tem às vezes muitas crianças brincando, uma delas se afoga, vai para o fundo, cai no fundo, fica no fundo da piscina e ninguém vê, porque ninguém está olhando, está todo mundo vendo a bagunça, todo mundo se mexendo, está tudo certo, não está tudo certo. Então é que nem motorista da rodada, Milton. Se tiver várias crianças e vários adultos em volta da piscina, alguém tem que ser o adulto que está responsável naquele momento. Vai fazer um rodízio, ele não vai olhar o celular, ideal até tirar o celular dessa pessoa, e ela vai ficar responsável por contar as crianças. Olha, são 6 crianças brincando. Se de repente ele só vai ver 5, aconteceu alguma coisa errada. Tem que ter alguém olhando. Nunca você pode deixar em casa recipiente com água, assim, falando assim, esses baldes, bacias, essas coisas. A gente sabe, quem ainda deu banho em bebê sabe que você não pode nem virar as costas, que a criança escorrega na banheira. Então, É gente, verdade. a atenção e o cuidado é o que pode salvar a vida. E educar as crianças, idealmente, que saibam entender o que é segurança na água, assim que tiverem idade para entender, aprenderem a nadar, seria o ideal. Mas isso não é o seguinte, afogamento não é fatalidade. A gente já sabe como é que acontece e já sabe o que tem que fazer para evitar. É uma tragédia, é uma coisa dramática, mas a gente pode diminuir esse impacto no Brasil, Milton.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia para você, Milton, e para todos os ouvintes.